Pantufa, notícia importante. FIFA e Conmebol fazendo uma séria advertência ao futebol brasileiro. O que está acontecendo? Olha, João, a situação da CBF é complicada nesse momento. E a FIFA e a Conmebol, em conjunto, enviaram uma carta para a CBF pedindo que não marque ou realize eleições nesse momento. A FIFA e a Conmebol não admitem que sofra interferência da justiça, né, interferência externa. E se isso acontecer, clubes e a seleção brasileira podem ser impedidos de disputar competições internacionais. No caso da seleção e dos clubes, a Sul-Americana e a Copa Libertadores da América. E no dia 8, de janeiro, daqui a algumas semanas, os representantes das duas entidades vão vir ao Brasil e vão examinar a situação que a CBF vive nesse momento e vão trabalhar para que tenha uma solução no tema e nas regras e na autonomia da CBF. Porque nesse momento a CBF é presidida interinamente pelo José Perdiz, depois do Edinaldo sair. Que é bom dizer que também não tem nada com isso, Ninguém... O doutor José Perdiz, que é o presidente do STJ dele, não pediu para ser presidente da CBF. Ele está cumprindo uma decisão judicial. E justiça também, normalmente, ela se manifesta quando ela é acionada. Eu não acredito que o Tribunal de Justiça do Rio foi lá e falou o seguinte: olha, eu quero aqui intervir na CBF. Eu quero participar da decisão da CBF. Ela foi acionada. E se ela foi acionada, pode ter tido alguma base legal para isso. Eu não conheço o processo, Edu, eu não tive acesso ao processo, eu não conheço com profundidade o que aconteceu na CBF. De minha parte, o que eu desejo é que tenha uma boa solução para o futebol brasileiro, seja a solução qual for. Que os times brasileiros possam jogar, que os times brasileiros possam disputar seus torneios, que a seleção brasileira possa jogar. Se não tiver nada errado no processo da CBF, que a vida da CBF siga normalmente, mas também, se tiver alguma coisa errada, que possa ser corrigido o processo e seguir um outro caminho. É o que eu consigo torcer nesse momento. É uma situação complicada, João. A gente sofre com a CBF há muito tempo, Quem vive o futebol, são décadas e décadas passando por problemas na CBF, os comandantes. Se a gente puxar pela memória aqui, aí eu conto com a sua ajuda, com a do Guilherme também, Ricardo Teixeira, José Maria Marinho, João Avelange, Marco Polo Del Nero, todos tiveram problemas. Todos. Presidente preso, depois foi solto, o cara que teve que fugir, sair do país. Agora o Edinaldo, que não entra nessa, mas destituído do cargo, porque a coisa foi feita de maneira que não poderia ter sido. Eu acho que a FIFA traz uma pressão para cima da CBF, primeiro para que não seja marcada a eleição. E segundo, quando coloca clubes no meio e seleção brasileira, a ameaça de ficar fora de competições, aí é uma pressão que envolve terceiros, Nenhum clube quer ficar fora. O Atlético não quer ficar fora da Libertadores, o Cruzeiro não quer ficar fora da Sul-Americana, e é impensável uma seleção brasileira não jogando a Copa América do ano que vem, fora de uma Copa do Mundo. Então é uma pressão, é uma maneira da FIFA fazer pressão, usando também a Conmebol, para que as coisas na CBF aconteçam da maneira que a FIFA quer. Mas também, Edu, vamos dividir por partes, assim. Os clubes e as federações, às quais os clubes são filiados, eles também são coparticipantes desse processo de uma maneira geral. Totalmente. Então, que na pior das hipóteses, Edu, esse processo sirva para abrir um grande debate no futebol brasileiro, entre clubes, federações, autoridades do meio esportivo, imprensa esportiva de uma maneira geral, sobre o nosso futebol. Nós estamos falando de um futebol, Edu, que está indo para 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo de novo. De novo, a última vez que o Brasil ganhou foi na Copa do Mundo de 94. O Brasil está indo de novo para 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, vamos repensar o que está de errado no nosso futebol. A gente pega um Fluminense disputando um Mundial de Clubes, sendo atropelado daquele jeito, porque a distância do futebol europeu para o futebol sul-americano é muito grande. Claro que você tem um pouco de economia, questões geopolíticas envolvidas nisso. O buraco é muito mais embaixo do que simplesmente o futebol em si, do que acontece dentro das quatro linhas dentro do campo, Mas, de toda maneira, Edu, eu acho que está passando a hora da gente fazer uma discussão, um debate mais profundo do futebol brasileiro, de como o futebol brasileiro pode melhorar, de como a seleção brasileira pode melhorar,
de como a gente pode fazer do nosso campeonato um campeonato melhor, de como a gente pode ter regras mais duras, mais rígidas de governança, de compliance na CBF, nas federações, nos clubes, né? Eu comecei minha carreira aqui na Itatiaia, Edu, no ano 2000. Você sabe o que estava acontecendo no ano 2000? Uma CPI do futebol brasileiro. Uma CPI do futebol brasileiro. E o pau quebrando, meu amigo. O Luxemburgo era o técnico. O Luxemburgo era o técnico da seleção, e afastamento de dirigente de Federação Mineira e de outras federações do Brasil, e denúncia daqui, denúncia de lá. O que mudou na prática, Edu? Não, nada. Nada, não mudou nada. A história do futebol brasileiro continua a mesma. Tem muita questão política envolvida, João. Eu poderia chegar aqui e falar, ó, tá na hora dos clubes juntar e aproveitar que vem uma comitiva da FIFA, ó, dona FIFA, aqui acontece isso, isso e isso. Há uma força política muito grande para que as federações ganhem cada vez mais estofo, porque a CBF depende das federações, a eleição, o peso das federações é muito grande. Mas não adianta, João. Primeiro porque os clubes não conseguem se unir para formar uma liga. Eles não vão se unir. Isso é impressionante, né, Edu? É incrível. É cada um olhando para o seu umbigo. Então, eles não vão se unir para isso. Outra coisa, do mesmo jeito que a CBF, ela fomenta as federações, porque ela depende das federações na hora de uma eleição, a Conmebol fomenta as confederações dos países, porque ela também depende. E a FIFA a mesma coisa. Né? Todo o mesmo Conmebol, processo. então, tá todo mundo junto. Não tem como separar as coisas. Os clubes acabam sendo vítimas e cúmplices. Mas você tocou num ponto muito importante, Edu, a força dos clubes. Quando eu comecei meu programa na CNN, que é um programa que debate negócios, a estrutura do futebol brasileiro, o futebol como negócio, estava na efervescência da formação da Liga e um desejo muito grande dos clubes de verem a Liga sendo formada, de verem a Liga sendo colocada de pé. E durante o ano, a cada entrevista que eu ia fazendo, eu via a vontade de crescer, mas a esperança de se firmar a Liga se esvaziando. Porque os clubes não conseguem sentar na mesa e chegar num acordo. Eles se fragilizam com esse processo, Edu. Você falou aí da força dos clubes. Ao invés de eles juntarem força, eles medem força. Ao invés do Flamengo juntar força com o Corinthians, com o Atlético, com o Cruzeiro, com o Palmeiras, eles medem força. Não, eu não vou juntar com o Cruzeiro, eu sou mais forte que o Corinthians, eu preciso mais que ele. Aí o Corinthians, não, eu não vou juntar com o Palmeiras, eu sou mais forte que o Palmeiras, eu preciso mais. Então, ao invés de juntar, eles medem força entre si e não conseguem formar uma liga. Todos os clubes divididos eram um grupo, viraram 2 grupos e no final são 3 grupos. Dali a pouco vai aparecer mais um 4º grupo, porque eles não conseguem se unir, isso já é de décadas. Eu repito, ao invés de juntarem forças, eles medem força entre eles e acabam virando vítimas deles mesmos. O que a gente tem de informação neste momento sobre essa questão? A intervenção colocada pela Justiça do Rio de Janeiro, ela era de 30 dias. Isso. Mas nada impede, com essa decisão da FIFA, de que essa intervenção seja aumentada por mais tempo. A FIFA, ela não tem o poder, e aqui nós não estamos discutindo quem está certo e quem está errado. Só estamos trazendo a questão legal, o arcabouço legal desse processo. A FIFA, ela não tem o poder de se sobrepor à justiça brasileira. Ela pode não concordar com uma decisão da justiça brasileira, mas ela não pode se sobrepor. Do outro lado, eu tenho certeza também que quem está do lado de lá está falando o seguinte, olha, eu não quero colocar em risco os clubes brasileiros na Libertadores, uma seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa, uma seleção brasileira de ficar fora de uma Copa América. Então, o que já está me cheirando nesse momento? O que a FIFA pediu? A FIFA não pediu, voltem com o Edinaldo para o cargo. Não tem esse pedido. Só para não marcar eleições. Pediu para não marcar a eleição. O que pode acontecer? Esses 30 dias podem ser prorrogados. Podem virar 60, podem virar 90, podem virar 120, pode virar 180, até que se resolva esse imbróglio político, jurídico, administrativo entre FIFA, CBF, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e hoje já não é mais só o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a matéria já foi para o STJ, em Brasília, então é a justiça brasileira, já não é mais a justiça apenas de um Estado. Então vai tomando contornos muito maiores.
O que me cheira nesse momento? Uma decisão de talvez estender mais esse prazo até que se construa algum tipo de solução. Ou que a FIFA esteja convencida de que, de fato, a eleição foi ilegal, irregular e dê razão a isso para que se busque uma solução de uma nova eleição, ou, caso isso não aconteça, para que a FIFA apresente argumentos também dentro da justiça brasileira para dissuadir dessa decisão. E nisso tudo, daqui 6 meses tem a Copa América. A seleção brasileira... Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas a seleção brasileira não tem um treinador oficial. Né? Você já imaginou a cabeça do Ancelotti nesse momento? E a do Diniz? O Diniz aumenta lá, né? Mas ele não sabe como vai ser o futuro, sabe? Talvez ele não possa resolver uma situação de contrato no Fluminense ou com outro clube, porque imagino que seja sonho dele, talvez continuar na seleção brasileira. Talvez ele esteja vendo uma possibilidade de ir lá em junho e falar, opa, eu vou ficar até dezembro, eu vou ser o técnico da Copa América, eu vou começar a participar do ciclo para a Copa do Mundo. Não estou dizendo que vá ser isso, mas pode acontecer. A CBF não tem mais presidente, a gente não sabe quem manda na CBF. Tem lá alguém que a justiça determinou, mas a gente não sabe se manda. A gente não sabe quem está por trás das decisões da CBF. Mas aí também temos que fazer uma justiça. Talvez o ponto de maior equilíbrio até esse momento tenha sido de quem foi designado interventor. Eu não vi até hoje o cara querendo aparecer, o cara querendo chamar atenção, o cara fazendo nenhuma mexida brusca, ele manteve tudo do jeito que está. Ele está mais ou menos naquela seguinte, olha, fui colocado aqui, estou cumprindo uma decisão judicial, se for até amanhã, muito bem, se for até daqui a um mês, muito bem. Se a ordem for marcar uma eleição, eu marco, se a ordem for não marcar, eu não marco. Estou aqui cumprindo o que me pediram. Até porque o vespeiro é grande, né? Mas Edu, eu já vi muita gente nesse tipo de situação chegar e chutar a mesa e falar, opa, tá aqui a minha vez, cara, agora deixa comigo que eu resolvo. Se mostra um cara de um alto nível de posicionamento institucional. Acho bastante inteligente. O presidente do STJD, José Perdiz, quando ele, num momento como esse, de crise, de dificuldade, o cara, ao invés de jogar gasolina, querosene na fogueira, o cara tem a postura comedida, respeitosa e inteligente que ele está tendo. Ele bota o pé no freio e fala o seguinte, olha, vamos deixar a coisa aqui do jeito que tá, vamos deixar serenar, como se diz muito no interior de Minas, Edu. Vamos deixar o processo serenar, vamos acalmar a coisa aqui e ver o que é possível. Eu acho que se tem alguém que nesse momento, primeiro, não tem culpa, é ele. Segundo, eu não consigo ver reparos a fazer na posição dele. Porque caiu um pepino na mão do cara também. Que é o que você falou, pô, se o Diniz não sabe o que é dele amanhã, o doutor Zé Perdiz também não sabe. Não faz a menor ideia. E o cara tá parando a vida dele, acredito que tenha importantes atribuições na sua vida, porque ninguém chega ao cargo de presidente do STJD se não for uma figura respeitada no mundo jurídico. O cara parou a vida dele para ir lá tampar um buraco e apagar um incêndio no futebol brasileiro. E, para nossa sorte, se tem algo que a gente pode comemorar e celebrar no momento, tem se mostrado alguém equilibrado e respeitoso nesse processo. Não vi ele bater no Edinaldo, nem defender o Edinaldo, não vi ele tomar nenhuma posição, nenhuma medida. Pode deixar que tô indo lá resolver o Ancelotti. Não, é aparecer, Vou lá resolver. Tô pegando um avião aqui, tô indo pra Madrid, Ancelotti, agora você vem porque eu tô aqui para resolver. Não teve nada disso. Teve uma postura muito sóbria e muito serena até aqui. Não tá querendo aparecer, televisão, microfone, rádio, ele tá na dele, tá tranquilo. Eu até acho muito inteligente, porque ele não sabe o tamanho da bronca, né? E que está na CBF hoje, não quer encarar também FIFA, Conmebol, tá tranquilo na dele. Eu sinto uma pessoa muito inteligente. E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Dia 8 de janeiro, né? Que é a comitiva. Até lá. A comitiva vem ao Brasil para examinar essa situação. E tem prazo... Ainda não, né? Ainda não. Para estudar, para ficar, para debruçar nisso tudo. A FIFA e a Conmebol querem analisar para que a autonomia da CBF volte, né? Para que as leis sejam aplicadas internamente.
para que isso possa voltar a ser feito, agora por um presidente, né? Tem muita coisa a ser resolvida, João. Tem logística de Copa América, daqui a pouco tem convocação de seleção brasileira para Calendário de campeonato brasileiro. Calendário, tem... O Brasil é o atual campeão da Libertadores com o Fluminense, tem muita coisa importante. Vamos lá, vamos torcer para que se resolva o melhor possível para o futebol brasileiro.